Amada do Senhor, amado do Senhor, muito bom dia. No compartilhamento da palavra de Deus, essa santa e bendita palavra que nos abençoa, que nos fortalece, que nos santifica através do poder do Espírito Santo, que está em nós e que a inspirou, nós chegamos hoje a Gálatas, uma carta de Paulo, junto com os hebreus que estavam com ele lá em Roma. Esta carta foi escrita em Roma, no ano 68 depois de Cristo. E no primeiro capítulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galáxias, ele e os irmãos que estavam com ele, que escreveram. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja glória para todo o sempre. E aí ele diz no versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, o evangelho, a essência do evangelho, é isso que o Paulo está dizendo. Se apresentar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado a pessoa que faz isso. Este é o evangelho puro que Paulo recebeu de Deus por revelação. Ele diz, no versículo 10, eu procuro agradar a homens. Se estivesse mais ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu vivo para agradar a Deus e sou fiel a Ele. E ele diz que o evangelho, por ele anunciado, não é segundo os homens, porque ele não o recebeu nem o aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo era Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, atroz perseguidor dos cristãos. Jesus apareceu para ele, ele se converteu. E aí ele ficou 3 anos, lá na Arábia. E foi lá que o Espírito Santo de Deus lhe deu revelações maravilhosas que aprofundam o nosso conhecimento de Deus e da sua vontade para nossas vidas. Paulo recebeu, nesses primeiros 3 anos, revelações de Deus e as suas cartas expressam o que ele aprendeu do Espírito Santo. Ele não recebeu esse evangelho, nem o aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Em essência, nesta carta, o que o Espírito Santo revelou para Paulo? Nesta carta, ele revelou que os cristãos podem cair da graça e serem removidos de Cristo. Há um perigo de perdermos a salvação. Aqui ele mostra que a justificação é somente pela fé. Não são as obras que nos salvam, que nos tornam justos. É o sangue de Jesus Cristo. Somos justificados, tornados justos pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, nos representando lá na cruz. Morreu e ressuscitou. E tudo isso em nosso lugar, para nos conceder a vida eterna. Nós somos justificados, tornados justos perante Deus, pela fé naquilo que Cristo fez por nós. E nessa carta ele diz que os cristãos podem viver vitoriosos sobre o pecado. Deus colocou seu Santo Espírito em nós, que nos dá a capacidade de vivermos vitoriosos contra o pecado. Então, minha amada, meu amado, que nós possamos nos vigiar para não permitir que o pecado tome conta de nós. Nós somos filhos de Adão e Eva, a natureza pecadora está em nós, mas o Espírito Santo está em nós para nos santificar. E Jesus já, com sua morte na cruz, com o seu sangue, nos perdoou de todos os pecados. Então, vivamos em consagração a Deus. E quando pecarmos, nos arrependamos, peçamos perdão a Deus e nos esforcemos para viver uma vida em obediência a Ele. Uma vida que agrade a nosso Deus, Salvador e Pai. E nessa carta ele diz também que o batismo do Espírito Santo é para todos os crentes. Aleluia, glória a Deus. Se você não foi batizado ou batizada com o Espírito Santo, ele está disponível para você. Busque-o, ele quer te batizar, te encher dele. E ele diz também que os apóstatas, aqueles que deixam o evangelho, que abandonam o evangelho, os apóstatas
apóstatas devem nascer de novo e retornar à graça. Podem se arrepender, nascer de novo e receberem essa graça maravilhosa, salvadora de Deus. Nesse capítulo, ele diz, então, que antigamente ele perseguia tenazmente, de sobremaneira, ele perseguia a igreja de Deus e assolava a igreja de Deus, prendendo os cristãos. Encontrou Jesus, se converteu, se tornou servo de Jesus. Ele disse, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, ele não consultou ninguém. Ele se consagrou a Deus. Só passados 3 anos, só 3 anos depois, que ele foi a Jerusalém para ver os apóstolos, para ver Pedro, e ficou com Pedro 15 dias. Isso 3 anos depois de convertido. Ele se converteu, ficou na Arábia 3 anos, e lá o Espírito Santo trabalhou com ele e lhe revelou essas maravilhas que temos em suas cartas. Depois de 3 anos, aquele foi conversar com Pedro em Jerusalém. Passou 15 dias com ele. Ele não viu os outros apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E depois se passaram 14 anos. Então ele voltou de novo a Jerusalém com Barnabé. E ele voltou a Jerusalém por causa de uma revelação de Deus. Então, Deus se revelou a Paulo, que era perseguidor do Evangelho. Ele se converteu a Jesus, se consagrou a Jesus. E o Espírito Santo dirigia a sua vida. Ele não foi instruído por homem algum. É o Espírito Santo que o instruiu. Minha amada, meu amado, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele está em nós para nos tornar mais e mais semelhantes a Jesus. É o Espírito Santo que te instrui. É o Espírito Santo que me instrui para vivermos uma vida em obediência a Deus. Que possamos nos vigiar para que andemos em espírito e não na carne. E que Deus perdoe os nossos desvios quando a gente deixa a carne prevalecer e vai atrás do pecado. Que Deus nos perdoe. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo pecado. Nos arrependamos, nos consagremos a Deus e vamos viver em espírito, em obediência ao Espírito Santo de Deus. Pai amado, Pai querido, Tu conheces a minha amada que está ouvindo esta meditação sobre a sua palavra, na carta de Gálatas, no 1º capítulo. Tu conheces, Senhor, como é a vida dela. Ela quer te amar mais. Ela quer ser mais e mais santa. É uma pessoa escolhida por Ti. Antes do seu nascimento, muito antes, na fundação do mundo, Deus planejou a vida dela e a escolheu para ser filha sua, para ser filho seu. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, antes de existirmos. Nós somos escolhidos, filhos escolhidos de Deus. Vivamos para agradar a Deus. Espírito Santo, toca em nós, perdoa nossos pecados e faz-nos ter o propósito firme de andar em espírito, em obediência a Ti, rejeitando a nossa carne. Nós queremos viver uma vida santa. Santifica-nos mais e mais, Espírito Santo de Deus, e dá-nos as revelações que precisamos, e que a Tua palavra seja esclarecida a nós por Teu Santo Espírito. Como Tu te revelaste a Paulo, Tu te revelas a nós também, pela palavra e diretamente. Ajuda-nos a ser santos, a viver de forma agradável a Deus sempre, pelo poder do Teu Santo Espírito em nós. É o que nós te pedimos com muita gratidão no coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Aleluia. Glória a Deus por Tua vida.